Muito boa noite, hoje é sexta-feira, dia 10 de março de 2023. O seu Jornal das 7 já está no ar para toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Vocês também podem conferir as nossas notícias pelo nosso canal do YouTube. É só acessar TV Alterosa Zona da Mata. E já vamos dando início aqui às nossas notícias desta sexta-feira. Moradores de casas vizinhas ao imóvel que explodiu no bairro Santa Terezinha, aqui em Juiz de Fora, em janeiro deste ano, estão com medo. Desde o acidente, eles relatam que têm sido frequentes os furtos na região. Os escombros da casa viraram moradia para usuários de drogas. Tem gente que já gastou aí mais de R$25 mil em reformas para ter segurança e poder voltar para as casas. Vamos ver na reportagem. Já se passaram 63 dias desde a explosão. Vizinhos do imóvel que ruiu contam que o local tem sido ocupado por moradores em situação de rua e usuários de droga. Segundo eles, criminosos têm aterrorizado a vizinhança. E até hoje essa área aqui, né, tá daquele jeito ali, com um monte de pessoas vindo roubar as coisas. Tá bem preocupante isso daqui. Era madrugada do dia 6 de janeiro, quando moradores da rua Alencar Tristão, no bairro Santa Terezinha, ouviram explosões seguidas. 2 casas foram totalmente destruídas. Em uma delas estava um homem que morreu carbonizado. O corpo dele foi retirado dos escombros depois de 7 horas de buscas. O impacto da explosão foi tão forte que afetou casas de outras ruas. Um dia depois do acidente, nossa equipe esteve na casa do Caio. Ele havia reformado o imóvel há menos de 6 meses. Todas as janelas, portas e revestimentos de gesso foram afetados. Ainda não se sabe o que causou a explosão, mas o Caio sabe exatamente quanto gastou com a reforma e segurança desde o dia que as casas ruíram. Até agora foram R$25 mil. Atualmente ele está abrigado na casa da mãe com a família. Como o imóvel dele está vazio, furtos têm sido frequentes. A minha casa já foi invadida por moradores de rua, ladrões que estão na região. Eles estão morando, eles transitam, eles roubam tudo que conseguiram roubar até agora, o que foi de fácil acesso, e ainda assaltaram a minha casa, assaltaram a casa que fica no meu terreno, que é de um proprietário de São Paulo. O Caio espera que o local seja demolido e os invasores expulsos. Ele diz ter sido informado pela prefeitura que o local é de responsabilidade do proprietário, mas a dúvida dele é: o que fazer se o dono morreu? Como a gente já sabe, já tinha ciência disso, por ser uma área particular, a prefeitura precisa de autorização para fazer, mas ao que parece as autorizações foram liberadas, só está precisando mesmo da execução. Então é o que a gente pede o quanto antes para poder não acontecer novamente, né? A Polícia Civil pediu prorrogação do prazo do inquérito que investiga o caso. Em nota, informou que o delegado Luciano Frade aguarda exames periciais que foram enviados para Belo Horizonte. A polícia não informou sobre os furtos e não deu detalhes sobre as investigações. Ainda sobre essa situação, lá no Santa Terezinha, a Prefeitura informou por meio de nota que o terreno é particular e, por isso, a intervenção no local deve ser feita pelo proprietário. Como os moradores afirmam que o único dono morreu na explosão, eles devem buscar aí ajuda jurídica. A Prefeitura ela só pode intervir caso o espaço seja passado ao poder público por meio de uma decisão judicial. E a gente voltando a falar desse assunto ali, você vendo o que os moradores das casas vizinhas estão passando atualmente. E seguindo aqui, olha só esse caso. O motorista de uma van escolar foi preso por esquecer uma criança dentro do veículo e ir para uma consulta de saúde. Ele deixou a van estacionada em um posto de combustíveis. Trabalhadores ouviram os gritos da criança e chamaram a polícia. Esse caso foi registrado aqui, neste posto de combustíveis que fica às margens da Avenida JK. De acordo com os frentistas, o motorista da van escolar chegou por volta de 7 horas da manhã, abasteceu o veículo e o trouxe até este local aqui, e ele ficou estacionado neste ponto. Aí o condutor foi fazer exames de saúde e deixou o carro parado aqui de 7 horas da manhã até as 10 horas, quando de repente os frentistas começaram a ouvir um barulho. E eles vieram aqui onde estava a van e perceberam que lá dentro havia uma criança de 4 anos de idade. Rapidamente conseguiram abrir a janela e retirar a criança. O gerente do posto chamou a polícia. Nesse meio de tempo, chega o motorista do veículo e se depara com aquela situação. O homem ficou apavorado porque não percebeu que a criança
havia sido esquecida dentro do carro. A polícia chegou e deu voz de prisão para o motorista. O homem de 42 anos foi trazido aqui para a delegacia de Governador Valadares. Ele foi ouvido e liberado. O delegado de plantão entendeu que não houve a intenção de abandonar a criança. Por causa disso, ele vai responder pelo caso em liberdade. Que situação, hein? Ainda bem que os funcionários do posto ouviram os gritos e socorreram a criança. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você continua aí que o Jornal das 7 volta em instantes. Já estamos de volta com a sequência do seu Jornal das 7 e a gente segue aqui atualizando. É um assunto que nós temos tratado ao longo da semana. Foi encontrado o corpo do padre Douglas Ferreira Leite na cidade de Miradouro nesta quinta-feira. O pároco estava desaparecido desde o dia 7 deste mês. A Polícia Civil acredita que ele poderia estar sendo extorquido, já que o vigário realizou alguns saques financeiros dias antes de desaparecer. O caso segue em investigação. O corpo do padre Douglas Ferreira Leite foi encontrado perto de um barranco, em uma estrada vicinal nas proximidades da BR-116 em Miradouro, nessa quinta-feira. Pessoas que passaram pelo local viram o cadáver e chamaram a polícia. Um local de difícil acesso, sendo então necessário que nós fizéssemos a utilização de equipamentos de salvamento em altura, salvamento terrestre, para fins de retirar o corpo dessa vítima do local. De acordo com a Polícia Civil, o corpo tinha sinais de enforcamento. O delegado considera a hipótese de que o padre tenha cometido suicídio, o que só vai poder ser confirmado ou não depois da conclusão dos laudos periciais. A gente iniciou as investigações, alguns levantamentos, e durante as diligências tomamos conhecimento que populares encontraram o corpo aqui, próximo de onde o veículo estava encontrado. A perícia compareceu no local, onde, a princípio, verificou indícios de suicídio, que será confirmado após o laudo, após o exame microscópico. E as investigações agora estão em andamento para desvelar eventual motivação do suicídio ou, eventualmente, outro delito que venha se descortinar com o exame microscópico. As circunstâncias que podem ter levado ao desaparecimento e morte do padre estão sendo investigadas. Dias antes de desaparecer, padre Douglas fez um empréstimo em dinheiro. O delegado considera a possibilidade que o pároco poderia estar sendo vítima de estelionato. O que poderia desvelar a motivação, estamos ainda em andamento com essa diligência, mas tomamos conhecimento que o padre, dias antes do seu sumiço, teria pegado quantias de dinheiro emprestado, que poderia levar a crer, eventualmente, aí, que ele poderia estar sendo extorquido ou outro delito. O padre Douglas Ferreira Leite estava desaparecido desde o dia 7 de março. Ele teria saído no final da manhã dessa terça-feira de Fervedouro, onde morava, e ido almoçar na companhia de outro padre, em São Francisco do Glória. Depois do encontro, ele não foi mais visto. O carro, que era dirigido pela vítima, foi localizado abandonado nessa quarta-feira. O corpo foi encontrado perto do local no dia seguinte. E a equipe deslocou, identificou como sendo o veículo aí da vítima, que estava desaparecida. Fizemos o registro do fato do desaparecimento. Douglas Ferreira Leite tinha 36 anos e era natural da cidade de Conceição de Ipanema, no Vale do Rio Doce. Ele foi ordenado padre em agosto de 2021 e atuava há 5 meses na paróquia de Santa Bárbara, em Fervedouro. A Diocese de Caratinga, onde a igreja que ele atuava como vigário está ligada, emitiu uma nota de pesar e de solidariedade à família e amigos. A gente tem acompanhado essa situação desde o desaparecimento do padre Douglas na terça-feira. Infelizmente, concluímos ali essa etapa, quando o corpo dele é encontrado, ali bem perto do lugar, cerca de 60 metros do local onde o carro dele foi localizado na quarta-feira. Infelizmente, o desfecho não foi aquele que a gente estava esperando. E seguindo aqui, a fotógrafa de Muriaé, Ludmila Guzman, recebeu reconhecimento internacional por ter registrado o parto de um bebê em Pelicado, no início agora desse ano. No Inspiration Photographs, um dos prêmios mais importantes do mundo da fotografia de família. A foto do bebê em Pelicado, feita pela Ludmila, foi selecionada pela plataforma. Esse tipo de parto é raro e, segundo os médicos, acontece uma vez a cada 80 mil partos.
A foto dela viralizou na internet e, motivada por essa repercussão, ela encaminhou o material para a associação e foi selecionada. As fotos foram avaliadas por alguns dos principais fotógrafos do mundo. O registro de Ludmila foi feito no dia 2 de janeiro deste ano. O pequeno Nicolas foi o protagonista da foto premiada. Ele veio ao mundo em um parto de cesárea no Hospital São Paulo, na cidade de Muriaé. Há 9 anos no ramo, para a Ludmila, a escolha da foto dela por profissionais rigorosos representa reconhecimento. Ter esse reconhecimento do seu trabalho reconhecido a nível mundial foi uma satisfação muito grande para mim, claro. Eu não imaginava tanta repercussão. Na verdade, todos os cliques que eu faço nunca é pensando em prêmios, sempre é pensando em entregar o melhor para os meus clientes. Quando eu tive a informação de que a foto viralizou, eu fiquei assustada no início. Nunca tinha lidado com uma situação assim, foi a primeira vez. Ao longo de tantos anos de batalha, 9 anos, né, de luta, de caminho. E agora, essa foto, ela sendo realmente apreciada por fotógrafos do mundo inteiro, um corpo de jurado super rigoroso, super crítico, escolheu e entregou o selo Inspiration Photographics à minha foto. Isso é de um reconhecimento muito especial. Eu fico muito feliz, muito agradecida. Existem 4 edições do prêmio por ano e somente os membros Inspiration podem competir. Nessa categoria, o fotógrafo deve enviar as imagens com as quais quer concorrer e torcer até sair o resultado. Que bacana, né? A foto da Ludmila sendo reconhecida, que registrou ali um momento raro, né, de como o pequeno Nicolas veio ao mundo ali nesse, né, empelicado, como se diz. E agora, você que está aí comigo, se liga no Alerta Laranja Bretas Atacarejo, gente. Lá você encontra ofertas incríveis para poder encher o carrinho sem esvaziar o bolso. É isso mesmo, viu? Tudo para quem quer economizar ainda mais na hora de fazer as compras. Tem produtos fresquinhos, de qualidade, com preços imperdíveis. Mas você já sabe que o que é bom dura pouco, não é verdade? Então fique ligado aí, é certeza que eu vou aproveitar essa oportunidade. E você, tenho certeza que vai também, né? Se ainda está em dúvida, olha só essas ofertas. Filé de peito frango Avivar 1 kg, R$ 12,99. Tem contrafilé bovino, gente, R$ 39,89 o quilo. Margarida Quali, 500 gramas, R$ 6,79. Arroz prato rico ou garfo legal, 5 quilos, R$ 17,98. Leite em pó Piracanjuba, 400 gramas, R$ 13,99. Tem também azeite Britas, 500 ml, R$ 18,99. E Antártica Original, 350 ml, R$ 3,69. Não para por aí, viu? Tem Brahma Chopp lata, 410 ml, 15 unidades nessa promoção, viu? A lata sai aí a R$ 3,19. Mas atenção que essas ofertas são válidas de sexta até domingo. Bretas Atacarejo, preço baixo e parceria é com a gente. Depois desse recado, a gente vai para mais um intervalo. Você continua aí, viu? Que eu volto rapidinho. Já aqui de volta com a sequência do seu Jornal das 7 para deixar todo mundo bem informado sobre tudo. As áreas de risco geológico tiram sono aí de muita gente na capital e também no interior. Em Ouro Preto, gente, por exemplo, é a cidade com o maior número de áreas de risco em todo o país. E os problemas só aumentam por lá. Juiz de Fora também está no topo dessa lista, viu? Alguns moradores da região leste de Belo Horizonte estão preocupados, mas sem ter para onde ir, continuam vivendo em construções comprometidas. A Leandra mora em uma pequena casa com os 2 filhos no Taquaril, região leste de BH. O imóvel está sob risco de desabamento há 4 anos. 4 anos essa situação. Tá vendo pendurada aqui? Pendurada. No maior medo de descer tudo. Igual eu te falei, não tem lugar para ir. Essa escada aqui, ó, totalmente precária, não tem corrimão. Os degraus são muito estreitos. É o único acesso de verdade para que famílias consigam chegar até as suas casas aqui no Taquaril. Só que além dessa precariedade em relação ao acesso, ainda tem um outro problema. Esse barranco, que já vem descendo
Desde 2019, né? 2020 ele desceu mais um pouco, 2021 ele desceu mais um pouco e 2022 desceu mais um pouco. Por dentro da casa, quando chove, a água escorre pela parede, porque não tem nenhum tipo de vazão, e lá dentro tem muito lodo, muito mofo e até cogumelo tá nascendo na parede. Mais de 580 mil pessoas, como a Leandra, vivem em áreas de risco geológico em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, 1.100 edificações estão nessa condição, seja em áreas carentes, como o Taquaril, ou em regiões consideradas nobres. No bairro Buritis, região oeste de BH, um talude está desmoronando às margens da Avenida Professor Mário Werneck. Na Rajagabalha, no Santa Lúcia, região centro-sul, outro flagrante de um sinal de risco. Você pode ver perfeitamente que a tentativa, né, de estabilidade dessa porção não deu muito certo, né, porque já está descendo, as placas de concreto elas estão descendo. Ele não tem condições de aderir, né, para conter a movimentação, e ele está descendo, quebrando ali, como a gente pode perceber na imagem. Minas Gerais tem 2.800 áreas de risco. Ouro Preto, na região central, é a cidade que lidera o ranking do perigo no país. São 313 pontos de alerta permanente. Outros 4 municípios mineiros também estão entre as 20 cidades com pontos de risco geológico: Ipatinga, Santa Luzia, Juiz de Fora e Sabinópolis. A formação do solo, a topografia das cidades e a ocupação desordenada acabam virando ingredientes para que o risco se torne tragédia anunciada. A gente tem que perceber que essas características, elas não dependem da questão social e econômica para ocorrência. Depende muito de como é feito o corte aqui no caso e a ocupação. De fato, um problema grave que deixa as pessoas que moram nessa situação com muito medo. E seguindo aqui, um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Civil nessa quinta-feira lá em Dores do Turvo. De acordo com a polícia, gente, ele é suspeito de roubar e atirar em um idoso de 72 anos. Esse crime aconteceu em fevereiro, no sábado de carnaval. Ainda segundo a polícia, o homem de 29 anos foi encontrado em uma casa na cidade de Senador Firmino. Ele foi indiciado pela Polícia Civil por roubo qualificado. No dia do crime, o idoso estava pescando quando o suspeito chegou armado com um revólver calibre 38 exigindo dinheiro. A vítima informou que não estava com nenhum valor naquele momento. O suspeito, então, atirou contra o idoso e ainda agrediu a vítima com socos, chutes e coronhadas. O disparo não atingiu o idoso. E vamos aqui com mais uma notícia. 3 homens de 19, 24 e 25 anos foram presos por tráfico de drogas no bairro Águas Férreas, em São João del Rei, nessa quinta-feira. Segundo a Polícia Militar, durante o patrulhamento, 2 indivíduos suspeitos fugiram da viatura pelos telhados de algumas casas. Os militares entraram na casa em que os suspeitos estavam e localizaram 6 pedras brutas de cocaína, também 55 pedras de crack, além de 4 celulares e quase R$ 1.400 em dinheiro. Os 3 homens que foram detidos estavam na residência na hora da abordagem. Eles foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil, junto com todo o material apreendido. Depois dessa notícia, a gente encerra aqui essa semana de informações para toda a nossa audiência. Meu muito obrigado a você que ficou aqui comigo. Seu Jornal das 7 volta a partir da próxima segunda-feira, às 7h15 da noite. Até lá!